região amazônica enfrenta aquela que já começa a ser considerada a maior seca da história. Rios como o Madeira e o Negro estão muito abaixo de seus níveis normais, com impactos diretos à vida das populações, seja de pequenas comunidades ou grandes cidades, e ao meio ambiente. Para mim parou. Não tem como eu sair para trabalhar. Quero trabalhar, mas não tem como. Porque secou total. Ano passado nós ainda trabalhamos até outubro ainda. E esse ano a seca foi mais rápida, né? Especialistas dizem que a seca histórica é resultado de dois fenômenos simultâneos. O primeiro é o El Niño, que vem causando ondas de calor e chuvas catastróficas no Brasil. O segundo é o aquecimento excepcional do Oceano Atlântico Norte, responsável por furacões no Caribe e Estados Unidos. Se a situação é crítica agora, ela pode ficar ainda pior até o fim do ano. O El Niño deve atingir seu auge nos próximos meses e causar secas prolongadas, não apenas na Amazônia, mas também no Pantanal e no semiárido nordestino, além de temporais intensos no Sudeste e no Sul. O Ao Ponto de hoje fala sobre a seca histórica na Amazônia, seus efeitos sobre a população local e traz algumas previsões nada otimistas sobre o clima da região até o começo do ano que vem. Quem conversa com a gente é a repórter especial Ana Lúcia Azevedo, que também revela hipóteses levantadas por especialistas para a morte de mais de 100 botos rosas e tucuxis no Lago Tefé, no Amazonas, em setembro. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 4 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Ana Lúcia Azevedo, bem-vinda aqui ao Ponto, e esse ano a gente até já perdeu a conta de quantos episódios fizemos falando do clima extremo, de eventos extremos do clima. Agora a gente está diante de cenas catastróficas na Amazônia, com rios secando e cientistas alertando para o que pode ser a maior seca da história na região. Tem alguma explicação, ou várias explicações, sobre o que está acontecendo por lá? E olá, Felipe, Carol, olá todo mundo. Bem, tem explicação sim. Na verdade, 2023 ele já garantiu o lugar assim como o ano mais extremo, né? E o que está acontecendo agora na Amazônia, né? O El Niño, na verdade, segundo os pesquisadores, ele ainda não entrou com força lá. E assim, o Atlântico Norte tropical, né, que influencia o clima, principalmente do sudoeste da Amazônia. A área que está mais seca agora é justamente essa área, o sudoeste da Amazônia. Normalmente, esse é o período seco do ano lá, o período de estiagem, isso é normal. Só que o que faz essas oscilações? Elas provocam uma seca muito mais dramática, e não apenas os pesquisadores, mas eu tenho conversado com ribeirinhos, né, e todos têm relatos dramáticos do que está acontecendo. Então, Ana, só para a gente esclarecer, a gente tem falado muito do El Niño. O que está acontecendo por enquanto na Amazônia é esse outro fenômeno, o aquecimento das águas do Atlântico. O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico. Esses dois fenômenos combinados é que resultam nessas cenas que a gente está assistindo. O Atlântico esse ano, né? Na verdade, o Oceano Atlântico ele vem aquecendo mais do que o Oceano Pacífico, né? E o Oceano Atlântico para o Brasil em especial, né? Ele é muito importante. Ele é o nosso grande regulador de clima, né? E esse ano o Atlântico como um todo está excepcionalmente quente e o Atlântico Norte está extremamente quente. Isso é muito perceptível nas tempestades. Pra vocês terem ideia, mesmo sendo um ano de El Niño, o Pacífico esse ano teve 37 grandes ciclones, né? O tufão, bicho grande mesmo, né? Do tamanho de países. Essas tempestades no Atlântico já chegaram a 74. Quando tem El Niño, você tradicionalmente reduz a atividade de furacão. Você quase não tem muito menos furacão no Atlântico. Esse ano, a gente não só está tendo uma temporada forte de furacões, quanto ela, em geral, termina em novembro, e os furacões eles são nomeados, né, seguindo uma ordem alfabética. A gente já está na letra P, de Felipe, né, em inglês. Então, ele está muito extremo, e uma das consequências é essa seca na Amazônia. Agora, eu queria falar de um aspecto que a gente está falando muito sobre. Quando a gente fala de Amazônia, é impossível não falar que é o papel da destruição das florestas nesse cenário de seca e de rios desaparecendo.
além do papel no clima, nas mudanças do clima da destruição da floresta, as próprias florestas também podem ficar mais vulneráveis a queimadas? Sim, elas ficam muito mais vulneráveis porque como e tem chovido menos mesmo, os rios estão muito baixos porque as cabeceiras deles estão muito baixas, sobretudo, né? Não tem chovido nas cabeceiras, mas mesmo nas florestas, né, elas ficam mais secas e aí elas ficam vulneráveis ao fogo, e o fogo quase sempre ele é intencional, existe fogo por raio, mas assim, o que tem esse ano que está se vendo é fogo de desmatamento, né? Por exemplo, na região ali do Tapajós, né, perto de Santarém, isso é fogo de desmatamento. Eu estive conversando com a Érica Beringer, que é uma especialista em ecologia da Amazônia, né, em ecologia das florestas, e acompanhou as grandes secas, as grandes queimadas do passado, e ela falou que é isso que está acontecendo agora, ou naquela região ali do Lago Tefé, onde os botos estão morrendo, que tem acontecido focos menores, isolados, mas provocados muitas vezes até por falta de conhecimento dos próprios moradores, que vão queimar lixo, por exemplo, meio-dia, que é a hora mais quente, né? E aí eles perdem o controle do fogo, por quê? Porque a floresta já está mais seca, então ela perde resiliência à seca e aos incêndios. A gente vai falar dos botos mais adiante aqui nesse episódio, mas antes queria falar um pouco mais do drama humano, Ana. A bacia do Rio Madeira é uma das mais afetadas pela seca, né? Você e o repórter Lucas Altino contaram no fim do mês passado a grave situação que é vivida pelos moradores da região. O que eles relatam? Assim, os relatos são muito parecidos, né? Todos dizendo que nunca viram nada igual, que é a seca mais intensa que essa população já presenciou. Exatamente, esses são grandes rios, né? O Madeira, ele é mais ou menos 20% da vazão do Amazonas, né? A contribuição dele, então assim, é um rio gigantesco, ele é tamanho do Yangtze, né? E aí você imagina, para você baixar o nível de um rio desse, são regiões rio dependentes, eles dependem do rio para se locomover, para mobilidade, né? É o meio de transporte, é de onde vem a comida, né? A pesca é muito importante, então as crianças ficam sem aulas, as comunidades ficam isoladas, as pessoas não conseguem chegar ao hospital, né? Lembrando que o Amazonas, por exemplo, na Covid, teve uma mortalidade elevadíssima, e não foi tanto que a Covid lá foi mais letal, foi porque as pessoas não conseguiam chegar a hospitais. Aí, uma seca dessa, ela tem o poder, assim, o dano dela à saúde pública é gigantesco, sabe? Hoje mesmo eu soube por moradores, né, de mulheres, né, grávidas que não estão conseguindo chegar para... uma delas deu à luz no barco, sabe? Porque não conseguiu. Uma viagem que demorava 50 minutos, está demorando 5 horas, 6 horas, sabe? É uma perda, assim, a vida das pessoas para, né? E a vida das pessoas realmente fica ameaçada. Ao longo do rio, são muitos os bancos de areia e trechos com pedras, que dificultam a navegação. E, por enquanto, a previsão do Sensipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, é para dias de muito sol e pouca chuva. A gente não tem uma perspectiva de elevação nesse momento, tá? O prognóstico para essas próximas 2 semanas é chuva abaixo da média e, consequentemente, o nível do rio deve se manter embaixo. Não são só em comunidades isoladas, né? A gente tem a situação do Rio Negro, que baixou muitos metros. O Rio Negro banha Manaus, a cidade mais populosa do norte. Tem rio, para quem nunca viu o Rio Negro, pessoalmente eu sugiro ver fotos. Tem trechos que você não consegue ver a outra margem de tão extenso, de tão grande, de tão colossal, e você tem portos inteiros que estão secos, e como você bem mencionou também, não é só o abastecimento de água que está ameaçado, mas também o transporte de bens, né, porque usando até um velho clichê, na Amazônia não tem estrada, tem os rios que servem como estradas. Exatamente, os rios são tudo. E você tem ideia da dimensão disso? A gente está, por enquanto, essa seca, né? Que o El Niño ainda vai entrar, e ele, infelizmente, deve entrar com muita força, secando aí mais a parte leste e norte da Amazônia. Agora é o sul da Amazônia que está muito seco, mais por influência do Atlântico, segundo os meteorologistas. Mas
o Solimões está baixo, então o próprio Rio Amazonas está baixo, aí você vê a dimensão, o Juruá, todos os grandes rios, quase todos os grandes rios da Amazônia, Juruá, Madeira, Purus, o próprio Solimões, o Negro, que é o outro formador do Amazonas, todos eles estão abaixo do nível histórico. Ana, a gente já está vendo problemas de abastecimento nessas regiões ribeirinhas, como você tem dito, né? Problemas no transporte, de acesso à água potável, também no transporte de alimentos, que é basicamente feito pelos rios. Qual o tamanho do risco de desabastecimento também nas grandes cidades? E como é que as autoridades estão se preparando ou não estão se preparando para enfrentar essa crise que, pelo que a gente está vendo aí, é sem precedentes? Olha, eu acho que não estão se preparando, porque não faltou aviso, né? Você imagina, a gente na mídia, a gente tem feito muitas matérias, né? Eu perdi a conta de quantas, e na verdade a ciência vem alertando para isso, né? Desde o início do ano, desde que você tem El Niño, eles vêm monitorando isso, então não é falta de aviso, o aviso houve, mas não existe, né, uma política pública para a seca extrema, por exemplo, para evento extremo, né? E aí quando você pega a região norte, que é extremamente dependente, né, da natureza, né? Os rios são as estradas, os rios são tudo lá, né? E eles entram, você tem uma crise dessa dimensão, a sociedade fica completamente, né, desamparada. As pessoas estão fazendo em Tefé, que é uma cidade grande, é um hub importante do estado do Amazonas, né? Depois de Manaus, é uma cidade muito importante. As crianças estão sem aula, porque elas não conseguem chegar, né? Então você tem interrupção do ensino, prejuízo, né, para o ano escolar, você tem prejuízo na saúde, você tem prejuízo de desabastecimento. Eles estão conseguindo dinheiro com pesquisadores e moradores da cidade para comprar cestas básicas para as comunidades que estão isoladas. Porém, eles não têm como levar, porque o rio não dá para passar pelo rio. Ou para passar, vão gastar muito combustível. Os moradores também, eles não têm esse combustível para chegar. Aí eles querem a ajuda do exército para jogar de helicóptero, né? Então a gente está caminhando e essa seca não tem assim sinal à vista no curto prazo. Tem um outro aspecto que vocês mencionaram que eu achei assim extremamente preocupante, que foram os relatos das comunidades ribeirinhas que têm problemas para pescar, que a taxa de reprodução dos peixes está caindo, ou seja, até o alimento deles, o sustento básico das pessoas está ameaçado diretamente pela seca. Tanto peixe, né, comida, né, o plantio e o escoamento da mandioca, que é super importante, a farinha de mandioca lá está parado em muitas comunidades, né, quanto água, né, a gente tem, a Amazônia tem o pior acesso, é um paradoxo brasileiro, é um absurdo brasileiro, que a região que tem mais água no planeta Terra é a que tem menos saneamento básico e menos acesso, inclusive, à água potável. Então, tem pessoas que moram em comunidades de várzea que elas moram na beira do Rio Solimões, mas elas não têm água. Né? E com essa seca, o que acontece? Elas tiram água de poço, muitas vezes, de péssima qualidade, mas até os poços estão todos secando. Então, elas vão ficar sem água na beira do Rio Amazonas. Isso é inconcebível. Um paradoxo brasileiro e paradoxo catastrófico, né? O rastro da seca está em toda parte. Botos cor-de-rosa, um dos símbolos da Amazônia, já morreram por causa da estiagem. Na cidade de Tefé, no interior do Amazonas, desde sábado, pelo menos 20 animais encalharam em um lago que está secando. Esse filhote chegou a ser resgatado pelos pesquisadores, mas não resistiu. A maioria eram fêmeas com filhotes ou filhotes, apenas um macho. Provavelmente está acontecendo em cales acima, onde o lago é mais aberto. A gente recebeu informações também de pessoas que moram ali na Flona de Tefé, dizendo que tem muitos animais encalhados. Ana, falando em peixe, na semana passada veio à tona a notícia de morte de mais de 120 botos rosa e tucuxis no lago Tefé, o que chama a atenção, né? Porque esses animais estão morrendo antes mesmo dos peixes nesses mesmos lagos e corpos aquáticos. É um desastre ambiental de grandes proporções, porque são animais ameaçados de extinção. O que explica? É só o calor e a baixa do nível dos rios ou tem alguma outra explicação?
visto que os peixes não morreram, mas sim os botos e tucuxis? Pois é, essa questão não explica. Eu conversei com a Miriam Armontel, que é uma das maiores especialistas em mamíferos aquáticos do mundo, né? E trabalha há muitos anos, décadas lá em Mamirauá, e ela nunca viu nada igual, né? E certamente o calor tem um fator aí como gatilho. Ele certamente está na base, foi um gatilho, é importantíssimo. A água chegou a 39 graus, gente. Imagina 39 graus até 2 metros de profundidade. É intolerável uma temperatura dessa. A questão é que os botos, eles podem fugir. Em tese, eles poderiam escapar. Né? Porque o Lago Tefé, na verdade, é a boca do Rio Tefé, então é um sistema aberto e ele tá bem assoreado, está muito seco, mas ainda há comunicação. Então, com o Rio Solimões, eles poderiam ter escapado, não escaparam. Por que não escaparam? Ninguém tem uma resposta para isso agora. Uma possibilidade é que o calor tenha feito fitoplâncton liberar alguma toxina, né, que tenha envenenado os botos, né? Porque os animais que morreram primeiro foram as fêmeas com os filhotes, aí pensaram, mas foram as mães tentando salvar os filhos, deram bobeira, mas depois começaram a morrer os machos, e depois os tucuxis, que são aqueles botos cinzas pequenininhos, né, menores que o boto cor-de-rosa, e todos eram animais saudáveis. Então, assim, é realmente um desastre, uma tragédia ambiental, porque é um bicho extremamente ameaçado, né? Agora, o que provocou é o que os cientistas estão chamando de mais uma vez o evento composto. Não é só o calor é ali a base, né? Literalmente a panela para ferver isso. Então, pode ter sido desorientação, porque aí o único canal que está aberto para os botos fugirem, é também o canal que a população está usando para conseguir chegar ao Rio Solimões, né? Então, o barulho dos barcos pode ter desorientado, cegado, na verdade, porque o boto é quase cego, né? Ele enxerga muito mal e aquelas águas são muito turvas. Então, é tudo por eco-orientação. Então, ele pode ter ficado completamente desorientado e não ter conseguido escapar. São várias as hipóteses, mas, sem dúvida, é mais um desafio que a gente tem por conta de mudança no clima, né? Os especialistas com quem você conversou, eles fizeram algum tipo de alerta sobre o cenário possível futuro de a gente ver uma repetição dessa mortandade de grandes mamíferos na região do Amazonas? Eles não sabem dizer, o temor deles, e nos últimos 2 dias, eu recebi até há pouco o relatório lá do pessoal do Mamirauá, não foram achados, né, ainda bem, infelizmente, mais animais mortos. Eles tiraram carcaças, mas não acharam mais animais que tenham morrido recentemente. A água está com uma temperatura um pouco mais baixa, então o medo deles é que, se voltar a chegar a essa temperatura elevadíssima, a temperatura ali onde eles morreram, ela oscila, assim, o máximo era entre 29 e 31 graus, ela chegou a 39, você vê o horror que foi. Isso dentro d'água, fora está mais quente, coitado dos bichos, né? É um inferno. Ela não chegou de novo a isso, então eles têm esperança que, se não tiver de novo esses picos de calor, não tenha mais mortandade. De qualquer forma, foram coletadas, né, amostras da água, do tecido dos próprios animais mortos e enviadas para o laboratório Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, mas ainda não tem resultado. Ana, a gente vem falando aqui nesses episódios sobre El Niño que a expectativa é de que o fenômeno chegue ao ápice agora no fim do ano, ou seja, a situação está feia e vai piorar. Já se sabe o padrão, como é que o padrão de chuvas pode ser afetado, não só agora em 2023, mas também em 2024? Os pesquisadores, né, o pessoal do INPE, do CPTEC e do CEMADEM, de outras instituições, eles têm alertado que, como o pico do El Niño costuma vir em novembro e dezembro, né? Então, e é justamente quando deveria estar chovendo, né, no norte e no nordeste. Então, o nordeste também e o nordeste também é influenciado pelo Atlântico. Então, agravamento da seca no semiárido, que também está no período seco agora, né? Aí as consequências humanas são ainda maiores, porque tem mais gente potencialmente afetada, né?
O agravamento das chuvas aí é outro paradoxo, porque o El Niño faz chover ainda mais, está chovendo muito no sul e deve chover mais ainda no sul, essa é a previsão, né? E o centro-oeste e o sudeste, que são umas zonas de transição, né, com muito calor e um clima bastante instável, né? O Gilvan Sampaio, do INPE, né, alertou para o risco de tempestades extremas, né, em estados que vão ficar muito quentes, né, e podem ter, não vão ter, o volume total de chuva não aumenta, mas ele cai todo num dia só. Então, estão nessa lista São Paulo, Rio de Janeiro, cidades, o Mato Grosso do Sul, né, então realmente é um clima severo que a gente tem à frente. O cenário não é bom, pelo menos até o outono do ano que vem. Eu não queria aproveitar essa geral que você deu pelas perspectivas negativas para o clima do país, eu queria focar num outro bioma, que é o Pantanal. No final do mês passado você trouxe uma matéria excelente, quem não conseguiu ler, leia, por favor, que é previsões para o nível dos rios até dezembro. Tem 4 rios no Pantanal, inclusive o Rio Paraguai, que é importantíssimo para a região, com indicativos bem preocupantes para até o final do ano, né? Exatamente. O Pantanal, ele fica ali nessa zona aí de transição, só que ele é muito afetado pelo calor, né? E pela seca. Então, e porque não tem chovido na cabeceira, por exemplo, do Rio Paraguai, né? Então, o Rio Paraguai, que é a alma, o corpo e a alma do Pantanal, né? Já está abaixo do nível. Cáceres decretou emergência no início de setembro, né? E outros rios muito importantes, que são o Rio Cuiabá, o Rio São Lourenço e o Rio Aquidauana. O Rio Aquidauana no sul, no Pantanal Sul, do Mato Grosso do Sul, e o Rio Cuiabá e o Rio São Lourenço fazem junto com o Paraguai o Pantanal Norte, que é chamado Pantanal mais amazônico, o Pantanal mais úmido, que é o Pantanal do Mato Grosso, né? E esse Pantanal, até 2020, ele nunca tinha queimado com aquela intensidade. Ele queimou, ele ainda não se recuperou completamente, e o medo, e eles estão sob alerta de fogo, é que você venha ter queimadas no Pantanal, que é o nosso menor bioma, né? E o mais, assim, com transbordante de biodiversidade, né? Ana, só para a gente fechar, eu sei que essa é a pergunta de $1 milhão, mas esse é o novo normal? Porque a gente está falando de fenômenos que já existiam, né? Sazonalmente, o El Niño, o aquecimento das águas do Atlântico, mas com a mudança climática, isso ganhou contornos e proporções inéditos, né? Assim, tudo se intensificou, né? Inclusive, os próprios cientistas dizem que não estão descartados episódios, inclusive, de frio extremo, né? Principalmente agora no hemisfério norte, que vai entrar no outono e inverno, né? Ele também ele é extremo, ele é desequilíbrio, né? Então, infelizmente, é um cenário de desequilíbrio. Quanto mais calor você tem na atmosfera, mais energia você tem, e mais combustível para extremos, né? Eventos muito intensos. E o triste disso, o problemático disso, é que os modelos, né, todos esses modelos de projeção, lá atrás de PCC, eles acertaram de dizer o que iria acontecer, só que eles foram muito conservadores, o ritmo em que isso aconteceria e o prazo. Eu não achei que fosse para a minha geração estar presenciando isso, e é o que a gente está vendo agora, né? A gente pensava que era a geração dos nossos filhos e netos, mas não, é a nossa geração que está já enfrentando isso. Ana Lúcia Azevedo, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Ana, volte sempre aqui ao Ponto. Obrigada a vocês, foi um trabalho também. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.